abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 15 a 19. Mateus 16, de 15 a 19. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E Efésios, Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 25 a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar. Senhor amado, estamos aqui mais uma vez na Tua presença e queremos considerar nas Tuas palavras de vida eterna. Elas são vida para nós. E, portanto, Senhor, necessitamos que o Teu Espírito Santo sopre mais uma vez, de forma que essa palavra se torne viva e operante. E venha, Senhor, operar nas nossas vidas, nos transformando, nos purificando, nos fazendo a imagem e semelhança da Tua própria pessoa, Senhor. Faz essa obra hoje, Senhor. Queremos nos apresentar a Ti dispostos a sermos moldados, transformados, purificados, renovados pela Tua palavra. Faz essa obra hoje mesmo, nesta noite. Nós nos encomendamos às Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui considerando a palavra de Deus com esse tema a vida vencedora e o testemunho do Senhor. Irmãos, por que nós, como cristãos, nos encontramos em eventos como esses para considerar a palavra do Senhor? Nós, como já dissemos ontem, nascemos de novo, nascemos do alto. Nós recebemos uma vida que nós não tínhamos antes. Nós aqui temos algo de diferente de todos aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus. Nós temos uma vida habitando em nós que não é a mesma vida que a nossa vida natural, que nós recebemos
no nascimento de nossos pais. É uma vida nova. E quando nós estamos aqui, quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, considerando a palavra de Deus, nós estamos nos defrontando com uma situação singular, de que nós podemos receber alimento para essa vida nova que nós temos dentro de nós. Se nós buscarmos informação, cultura, filosofia, em qualquer outro meio que não seja a comunhão com Deus, a igreja do Senhor, nós não encontraremos esse alimento. Ele não está disponível pelos canais naturais desse mundo. Ele não está disponível na internet, ou pelo menos naquilo que é a internet segundo este mundo. Ele não está disponível aí fora, nas atividades desse mundo, nas escolas, nas universidades. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos buscando uma nova filosofia de vida, uma nova forma de viver, que somente a palavra de Deus pode nos dar. Por isso esse é um momento singular. Isso, irmãos, eu não digo porque eu estou aqui. Eu digo que sempre que nós estamos em uma oportunidade ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos diante desse fato maravilhoso que é podermos ouvir o nosso Deus segundo a sua palavra, para que sejamos dotados de uma outra mentalidade que não é a mentalidade desse mundo. Isso é muito importante para nós cristãos, porque nós precisamos desenvolver uma nova filosofia de vida, novos valores, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de avaliar as coisas. E somente a palavra de Deus, ela pode nos conceder essa transformação, para que nós saibamos valorizar aquilo que é eterno, valorizar aquilo que vai ter importância no presente e no futuro das nossas vidas. Então, é muito importante, quando estamos juntos, considerando a palavra do Senhor. Que o Senhor, portanto, nos conceda a sua graça, para que Ele possa abrir os nossos olhos, os meus olhos, os olhos de todos vocês, para aquilo que Ele tem para nós. E, dando então sequência ao que nós estamos falando, nós ontem estávamos falando, introduzindo o nosso assunto, nós falamos sobre a vida vencedora, o fato de que a Escritura diz que há uma vida vencedora para ser vivida pelos cristãos. A vida vencedora não é uma vida excepcional. A vida vencedora não é uma vida que alguns poucos cristãos devem viver. Não. O normal do cristão é viver uma vida vencedora. Por quê? Porque a vida que nós recebemos é a vida de Cristo. A vida no novo nascimento que nós recebemos é a vida do Senhor Jesus Cristo. A sua vida nos foi dada no novo nascimento. Nada menos do que isso. Nós não recebemos simplesmente um certificado de perdão de pecados, por mais importante que o perdão dos pecados seja, e é. Nós não recebemos apenas um passaporte para a eternidade. Um dia nós vamos morrer, ou sermos arrebatados, e aí nós temos aquele passaporte que podemos apresentar, ó. Eu passei da morte para a vida, vou entrar. Não, nós, mais do que isso, irmãos, nós recebemos vida, uma vida pessoal, a vida de Cristo. Você sabia que você tem dupla personalidade? Não sei se eu já fiz essa pergunta aqui para os irmãos.
Você tem dupla personalidade. Existem duas pessoas dentro de você. A Bíblia diz isso muito claramente, o velho homem e o novo homem. Eles convivem. Você vai alimentar a quem? A fera do velho homem? Quando você menos espera, ela vai se manifestar. Mas se você alimentar o novo homem, você vai crescer em Cristo. Nós temos essa vida. Então, essa vida deve ser uma vida vencedora. O normal é que essa vida seja uma vida vencedora. Por quê? Porque Cristo é o vencedor. Ele venceu. Ele triunfou. Ele venceu o mundo. Ele venceu a carne. Ele venceu Satanás. Ele venceu todas as coisas, como homem nessa terra. Ele é o vencedor. E hoje ele está à destra do Pai. Toda a autoridade lhe foi dada. Ele é o vencedor, e Ele derramou pelo Espírito Santo a sua vida, e a vida vencedora está em nós. Essa é a razão pela qual nós podemos viver uma vida vencedora. Já vimos que essa vida vencedora não é uma vida vencedora segundo este mundo. Segundo este mundo, o que é o vencedor? O vencedor é aquele que triunfa sobre os outros, é aquele que é bem-sucedido aos olhos do mundo, é aquele que enriquece, é aquele que galga posições, é aquele que tem bens, é aquele que tem aparência, é aquele que impressiona, é aquele que é ouvido, que é reconhecido. Esse é o vencedor segundo esse mundo. Nós sabemos, irmãos, já vimos isso ontem, o vencedor aos olhos de Deus não é esse. O vencedor aos olhos de Deus é aquele que vive a vida de Cristo. É aquele que vence a carne, vence o velho homem, vence o poder do pecado, vence a sedução deste mundo, vence os enganos do adversário, vence as tentações, vence as ambições, vence as invejas, vence as impurezas, vence as discórdias. Ele vence, porque ele tem uma vida vencedora aos olhos de Deus. Então nós somos chamados a vencer essa vitória que o nosso Senhor Jesus já venceu. A sua vida em nós é o meio pelo qual nós vencemos. Também vimos que Deus não está satisfeito com vencedores individuais apenas. O vencedor que o Senhor está chamando, ele não é um cristão freelancer. Você sabe o que é um freelancer, né? Freelancer é uma pessoa que ele tem a sua profissão, o seu trabalho, mas ele só trabalha sob demanda em algumas situações. Alguns dos trabalhos ele aceita, outros não. Ele está ali numa boa, né? Mas ele não tem compromisso com ninguém. Ele não é empregado de ninguém. Ele não está vinculado a ninguém. O cristão não pode ser freelancer. O cristão é chamado para a coletividade da igreja. E é por isso que quando nós lemos lá em Apocalipse 2 e 3, nós vemos que o vencedor, ele é chamado dentro do contexto da igreja. Cada carta, os irmãos leram, né? Os irmãos leram esse texto, né? Imagino que tenham lido pelo menos 5 vezes. Tá? Os irmãos leram ali cada carta dessas às igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas, cada uma tem um conteúdo, tem uma mensagem. Ao fim dessa mensagem é que aparece o vencedor. Tem uma promessa lá, 7 promessas para o vencedor. Isso nos deixa claro, irmãos, que esse vencedor ele é chamado dentro da igreja local. Não é igreja universal. Eu sou da igreja em toda a terra. Não, ali fala da igreja local. O vencedor é chamado dentro da igreja local. Então,
Nós falamos sobre isso, nós demos o exemplo do povo de Israel, falamos de Josué e Caleb, eu não vou repetir tudo isso, né? E que a igreja é um tipo, Israel, né? O povo de Israel no deserto é um tipo do caminhar da igreja, né? E a entrada em Canaã é o tipo da vida vencedora. Josué e Caleb são vencedores. Mas eles não podem ser vencedores sozinhos. Eles chegaram na terra, o povo foi rejeitado, o povo fracassou, o povo voltou para o deserto. Eles não entraram sozinhos. Nós somos vencedores, agora nós vamos. Não. Eles foram juntos. E no deserto, naqueles 40 anos, se formou uma segunda geração. Certamente, eles devem ter participado nisso. E aí, quando essa segunda geração entrou na terra, eles estavam à frente. E eles conquistaram. A vida vencedora é uma vida que conquista, né? Nós nunca falamos sobre isso aqui, talvez uma vez possamos falar sobre o livro de Josué como um tipo da vida vencedora, né? A conquista de Canaã como um tipo do andar da igreja, conquistando neste mundo. É muito bonito, né? Cada uma daquelas cidades que eles vão conquistando tem um significado espiritual, né? Ali nós vamos vendo o que a igreja, o que os irmãos vão conquistando para Deus, até que Canaã seja possuída. A igreja tem um chamado muito sublime. E é isso que eu gostaria de olhar hoje nessa primeira parte. Se der para nós avançarmos um pouquinho, já entraremos na segunda parte, pelo menos um pedaço. Mas esse texto de Mateus 16 que nós lemos, né, aonde o Senhor pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro é o primeiro a responder, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fica muito satisfeito com aquela resposta. Ele diz: bem-aventurado, feliz és tu, Pedro. Isso não foi carne e sangue que te disseram. Isso não foi fruto dos teus esforços, nem dos ensinos que te deram. Isso foi fruto de revelação do Pai a Pedro. Quando o Senhor vê que alguém tem uma visão adequada dele mesmo, quando o Senhor percebe que tem uma pessoa que enxergou quem ele é, enxergou que ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, e que esse Messias é o Filho de Deus, que veio em carne, quando o Senhor vê uma pessoa que teve os olhos abertos para isso, ele percebe: eis alguém que nasceu de novo. E o Senhor é que deu o nome de Pedro para ele, né? O nome dele era Simão. Pedro quer dizer uma pedra. Aqui o texto diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é uma pedra, mas a palavra pedra que vem em seguida aqui, no original, no grego, não é somente pedra, é rocha. Tu és Pedro, tu és uma pequena pedra. Sobre esta rocha, que é a confissão que tu fizeste de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse reconhecimento da pessoa de Cristo, essa compreensão de quem é Cristo, então, agora, Simão realmente se transformou em Pedro, e ele é uma pedra viva colocada sobre a rocha, Cristo, o fundamento da igreja. E é por isso que o Senhor então começa: sobre esta pedra, a rocha da tua confissão, edificarei a minha igreja. Meus irmãos, isso é muito importante. O Senhor só citou a palavra igreja 2 vezes no relato das Escrituras. A primeira vez é aqui. A segunda vai aparecer lá em Mateus 18, logo em seguida. São só 2 vezes no Evangelho de Mateus. Existe uma lei de interpretação das Escrituras, que é a seguinte: a primeira menção de uma palavra
quase sempre traz o sentido, a explicação dessa palavra. Aqui nós temos pela primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que Ele vai edificar a sua igreja. Com estas pedras que o reconhecerem, que tiverem visão de quem Ele é. O Senhor vai tomar essas pedras e vai edificar a sua igreja. E aqui nós vemos algo muito importante. Primeiro, o Senhor não nos chamou para sermos pedras atiradas para um lado e para o outro. Às vezes a gente vai numa loja de material de construção, né? E lá tem pedra de tudo que é tipo, né? Cascalho, brita, bloco de granito. As pedras estão lá jogadas em montes. O Senhor não nos ganhou para isso. Ele ganhou para construir uma casa onde Ele possa habitar. Então as pedras que Ele obtém, Ele vai tomar essas pedras, Ele vai emparelhar as arestas dessas pedras, Ele vai polir essas pedras, Ele vai colocar essas pedras juntas, umas ao lado, em cima, embaixo das outras, e Ele vai construir uma casa. É isso que Ele está fazendo conosco. Então, é importante, irmãos, nós nos darmos conta, o que o Senhor está fazendo hoje? Qual é a obra do Senhor Jesus? O nosso Senhor, Ele completou essa obra na cruz. Ele fez essa obra maravilhosa, nos salvou na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós. Ele não ficou na morte apenas. Ele foi às regiões inferiores da terra e Ele ressuscitou em vitória. A morte não o pôde reter. Ele foi ressuscitado. E mais do que isso, não apenas ressuscitou em glória, Ele foi exaltado, ascendeu aos céus e está hoje em autoridade. Toda a autoridade lhe foi dada. Ele reina hoje. O que o Senhor está fazendo? Será que o Senhor está sentado numa poltrona lá no céu, esperando que se cumpra o que tem que se cumprir aqui na terra? Não. Ele está salvando vidas, sim, por meio do seu Espírito, que está aqui na terra. Os homens pregam o Evangelho, movidos pelo Espírito, mas é o Espírito que usa esse Evangelho para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor está fazendo isso, mas depois que o Senhor obtém essas pedras, depois que há o novo nascimento e que a natureza rochosa se forma em nós, porque antes, meus irmãos, nós éramos pó, nós éramos barro, sem valor algum, mas quando nós nascemos de novo, uma nova natureza foi implantada. Essa natureza é a natureza de rocha. É a nova natureza. Ela está em nós. Agora, o que o Senhor vai fazer? Exatamente isso que eu estava falando. Ele vai tomar essas pedras, Ele vai aparar essas pedras, aparelhar, polir, colocar no devido lugar, dispor, porque Ele está fazendo, nessa dispensação, uma casa eterna para si. A Nova Jerusalém, a noiva, Ele está fazendo isso. É o que Ele está fazendo. Vejam o que Ele diz aqui. Eu edificarei a minha igreja. Amados irmãos, o Senhor hoje está ocupado em edificar a igreja. Por isso é muito importante, quando nós falamos da igreja, nós considerarmos isso com muita atenção. Porque nós hoje somos chamados a ser cooperadores do Senhor. Está ocupados com os negócios do nosso Senhor. Com o que o nosso Senhor está ocupado hoje? Ele está ocupado em edificar a sua igreja. Essa é a sua ocupação.
Antigamente, quando alguém queria aprender uma profissão, ele se inscrevia numa corporação de ofício, né? Isso na Idade Média, né? Renascimento, séculos 12, 13, 14, porque ele iria aprender um ofício com um mestre. Então, se alguém queria ser um pedreiro, ele ia na corporação dos construtores, e lá ele ia aprender com um dos construtores lá, a cortar pedra, fazer argamassa. Se ele queria ser um carpinteiro, ele ia na corporação dos carpinteiros, e lá ele ia aprender a trabalhar com madeira, selecionar madeira, derrubar árvore, cortar o tronco, fazer os devidos cortes, montar andaimes, né? Quem sabe construir móveis, né? Se tivesse mais habilidade. Para isso, os jovens que queriam procuravam pessoas que eles soubessem ser habilidosas. Porque com estas pessoas, eles aprenderiam o seu ofício, né? Eles seriam treinados para o seu ofício. Hoje, nós somos chamados a cooperar com o Senhor. Como nós podemos cooperar? Indo atrás do Senhor e perguntando: Senhor, o que tu estás fazendo? Eu quero fazer contigo. Eu quero aprender contigo. Com o que tu estás ocupado hoje, Senhor? Qual é a tua ocupação? E o Senhor vai nos dizer, já que nós já somos nascidos de novo, somos seus filhos, Ele vai dizer: meu filho, eu estou edificando a minha igreja. Vem comigo. Vamos edificar a minha igreja. Não é a nossa igreja. Não é a igreja do fulano, do Beltrano. Não, é a igreja do Senhor. Ele está fazendo isso. O Senhor está edificando a sua igreja. Nós somos chamados a cooperar com Ele. Nós somos chamados a andar com Ele. A ver o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo, e assim cooperar. Eu edificarei a minha igreja. Irmãos, tem uma promessa aqui. Ele vai edificar a sua igreja. Às vezes eu pergunto, irmãos, nós olhamos para a igreja externamente e muitas vezes nós desanimamos. Nós vemos certas coisas, às vezes nós temos certas experiências também, né? E isso nos machuca. Tem coisas que nos frustram e que nos levam a pensar assim: não, isso não é a igreja do Senhor. E muitas vezes isso nos leva ou a uma postura crítica, amargurada, ou a uma postura de desânimo, de falta de vontade de se envolver com isso. Mas, irmãos, o Senhor fez uma promessa. Será que o Senhor não vai alcançar a promessa que Ele fez? Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele está fazendo isso hoje. Ele vai alcançar o que Ele se propôs. Isso é certo. Não há falha nisso. Não é possível que Deus minta na sua palavra. Portanto, irmãos, por mais que nós tenhamos frustração, decepção, por mais que para nós seja difícil imaginar: Senhor, não é possível, Senhor. Ele está alcançando isso, sim. Talvez os nossos olhos não estejam vendo, mas precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê olhos capazes de ver o que Ele está fazendo. Porque senão, irmãos, o Senhor periga completar a sua obra e nós não nos darmos conta. Porque nós estamos com expectativa de outras coisas, de outro modo, os nossos olhos estavam como que desligados. E de repente o Senhor completou. E daqui a pouco Ele levou a igreja. A sua igreja. Não a igreja
como um todo, mas ele pode levar e nós perdermos esse momento. Então, é muito importante nós olharmos essa promessa do Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Segundo fato deste trecho. Primeiro, a promessa do Senhor, que Ele vai tomar as pedras que Ele mesmo vai obter e vai colocá-las na sua casa, edificando a sua igreja. Ele vai fazer isso. Ele faz uma promessa adicional. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Aqui a palavra inferno não é inferno, é Hades, né? Hades é o lugar dos mortos, é o lugar onde hoje estão os mortos, ainda não é o inferno, né? Nós não vamos entrar aqui em explicar o que é o Hades, né? O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, quando Ele ascendeu aos céus, nós cremos que a palavra diz que Ele levou cativo o cativeiro, né? Quer dizer que o Hades era o lugar onde todos os mortos estavam, mas o Senhor levou de lá aqueles justos que estavam no compartimento dos santos, né? Mas os ímpios ainda estão no Hades. Então o que é o Hades? É o lugar dos mortos. É o lugar onde vão aqueles que morrem aqui nessa terra. O que significa que as portas da morte, as portas do lugar dos mortos não prevalecerão contra a igreja? Porque a igreja, ela foi colocada neste mundo, um mundo que jaz no maligno, que jaz na morte. Esse mundo é um mundo de morte. Não há vida eterna por natureza nesse mundo. E o que a igreja faz? A igreja é um testemunho de vida. A igreja é a porta dos céus. Vocês lembram do sonho de Jacó? Ele sonhou e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo naquela escada, né? E ele acordou e disse: quão temível é esse lugar, né? Por quê? Porque ele viu ali a porta dos céus. O Senhor Jesus disse, quando ele veio, né, que os anjos de Deus, eles veriam os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Nós sabemos que isso se cumpriu no Senhor e pela igreja. A igreja neste mundo é a porta dos céus, é o lugar onde as pessoas podem ver a luz. O testemunho da luz está ali. Tanto que no texto que nós vamos ver lá em Apocalipse, a igreja é um candeeiro. A igreja deve ser luz. A natureza desse mundo é trevas, escuridão, do ponto de vista espiritual. Mas a igreja é luz. Então, as portas do inferno, hoje neste mundo, elas fecham o caminho para aqueles que estão indo para a morte. E esta porta não vai prevalecer diante do testemunho da igreja. A porta da morte será derrubada. Está sendo dia a dia derrubada. Cada vez que alguém atende ao chamado do Evangelho, cada vez que alguém recebe a regeneração, a vida eterna, se dá evidência de que as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja. Então, essas são promessas maravilhosas. Nós devemos meditar nisso ao considerar o que é a igreja. Meus irmãos, a igreja não é uma questão de apenas juntar umas pessoas e fazer uma reunião. Claro que isso faz parte. A igreja não é apenas uma questão de termos alguns que estão ali, que pregam o Evangelho. Isso também faz parte. A igreja não é nem mesmo um grande ajuntamento com música, com pregações, conferências. Isso também faz parte. Mas isso não é a igreja. A igreja, o que é? É a casa de Deus. É aquela casa que o Senhor Jesus está construindo com pedras vivas para a sua habitação.
E ela testemunha nesse mundo de trevas de que há luz e que há vida. E ela rompe as portas da morte, as portas do Hades, para resgatar aqueles que querem vida. Esse é o chamado da igreja. Então, sempre que nós pensarmos na igreja, nós temos que pedir ao Senhor que nos emancipe de uma visão pequena, de uma visão mesquinha. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu estou procurando uma igreja que se adapte a mim. Vocês já pensaram isso? Eu gosto de estar em tal lugar lá porque o louvor é bom, eu me sinto bem. Meus irmãos, se nós estamos falando sobre a igreja, nós estamos falando sobre esse assunto tão sublime, que o Senhor Jesus veio cumprir o propósito de Deus em nos salvar, para nos juntar numa casa de pedras vivas, aonde Ele habita, e Ele testifica de si mesmo, para que a morte seja vencida e haja vida. Esse é o chamado da igreja. O texto de Efésios, ele fala de outros aspectos. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre o casamento, sobre a relação marido e mulher. Ele já está naquela parte de Efésios, que é a parte prática, que fala do nosso andar. A partir do capítulo 4, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. Ali ele começa, tem uma parte totalmente prática. A prática da vida cristã no dia a dia, na família, servos e senhores, pais e filhos, andar no espírito e não na carne. Ele vai falar muito sobre isso. Mas aí chega nesse momento aqui, Paulo parece que ele toca na questão da relação marido e mulher, e o Espírito Santo leva ele a, de alguma forma, escorregar para o aspecto da união de Cristo e da igreja. E ele diz essas coisas tão belas: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Perceba aqui, irmão, nós sempre lembramos que Cristo se entregou por nós, e isso é verdade. Ele se entregou por mim, por cada um de vocês. Ele deu a sua vida para nos ganhar, mas Ele não deu apenas a sua vida por nós individualmente, como também Cristo amou a igreja. Ele amou a coletividade, Ele amou os filhos de Deus na família da fé, no corpo de Cristo. Ele deu a sua vida para que houvesse igreja universal e para que houvesse igreja local, para que os santos pudessem estar juntos. Meus irmãos, Cristo deu a sua vida por isso, pela igreja. Muitas vezes, nós somos tão queixosos, nós reclamamos dos irmãos, das irmãs, reclamamos porque não somos correspondidos, porque as nossas ideias não são ouvidas, por isso, por aquilo, sabe-se lá, nós assumimos uma atitude tão pequena. Pense, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que houvesse essa comunhão entre nós, para que nós fôssemos um. Ele morreu por isso. Ele não morreu apenas pelos meus pecados, pela minha salvação eterna, pela minha vida individual. Ele morreu pela igreja, para alcançar que nós fôssemos um, para que houvesse esse corpo de Cristo debaixo do cabeça. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água
pela palavra. Cristo nos lava, nos purifica com a lavagem de água, por meio da sua palavra. Palavra viva, aqui é rema. É aquela palavra que a igreja, que os indivíduos, que os membros do corpo estão buscando continuamente se encher dessa palavra, conhecer mais essa palavra, armazenar essa palavra, meditar nessa palavra. Aí, quando nós estamos cheios, saturados desta palavra logos, então o Senhor vem por meio do seu Espírito e nos lava. Lava as nossas mentes, lava nossas emoções, lava nossas vontades, nos purifica, nos transforma. O Senhor está fazendo isso diariamente. Ele quer nos purificar. Dia a dia, hora a hora, Ele quer usar a sua palavra para nos purificar. Ele está fazendo isso hoje. Através disso, Ele está edificando a sua igreja. Para quê Ele faz isso? Qual é o objetivo dessa lavagem? Para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem qualquer defeito, sem qualquer sujeira, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meu irmão, minha irmã, você acredita nesta igreja? Você acredita que o Senhor vai ter essa igreja? Se nós olhamos para os outros aí, não acreditamos. Se nós somos honestos e olharmos para nós mesmos, também não acreditamos. Mas o Senhor prometeu isso. Isso aqui não é o apóstolo Paulo. Isso aqui é o Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus. Usou o apóstolo Paulo, como usou o apóstolo João, como usou todos os outros autores do Antigo e do Novo Testamento. É a palavra de Deus. Será que isso aqui vai falhar? Será que o Senhor não vai ter a igreja gloriosa? Será que o Senhor não vai ter a igreja sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito? Meus irmãos, Ele vai ter. E eu digo mais, Ele está fazendo isso. Hoje Ele está fazendo isso. Talvez nós não estejamos enxergando. Talvez nós digamos assim, isso aí vai acontecer espiritualmente só no final, quando os frangalhos da igreja forem unidos. Meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Existe uma doutrina da ruína da igreja. Isso aqui é algo verdadeiro. O Senhor está edificando. Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O Senhor terá sim a sua igreja gloriosa. O Senhor terá a sua noiva ataviada, a noiva vai estar pronta. Mas os nossos olhos precisam estar abertos. E o Espírito Santo precisa nos motivar a entrarmos na realidade dessa edificação da igreja hoje. Nós estamos no tempo do fim. Tudo indica que essa dispensação deve terminar muito em breve. Não pense que falta muito. Não pense que o Senhor vai levar ainda 50, 60 anos para, quem sabe, consertar essa igreja que nós vemos com os nossos olhos. Meus irmãos, Ele está fazendo, mas os nossos olhos precisam ver. Os nossos olhos precisam ser corrigidos com colírio para nós vermos. Então nós veremos. Ele está fazendo. Ele vai alcançar isso. E será em breve que o Senhor nos capacite.
Hebreus 12:2 nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12:2. Eu não vou pedir que vocês corrijam a Bíblia de vocês, porque a Bíblia de vocês é algo muito pessoal, né? Mas a palavra aqui, em troca de, na nossa tradução, é muito infeliz. O Senhor Jesus não fez troca por nada. O Senhor Jesus não fez uma troca. Eu vou suportar a cruz para depois eu ter uma alegria. Não! O Senhor Jesus sabia que o único caminho para obter a igreja era o caminho da cruz. Então, ele tomou alegremente a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Qual é a alegria que estava proposta, irmãos? Vocês sabem qual é? Ele sabia que depois da cruz, ele poderia ter a sua noiva, a sua esposa eterna. Os salvos que comporiam essa noiva. Por isso, o Senhor escolheu o caminho da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Por isso, é que nós devemos nos perguntar, será que nós cremos na igreja, tal como ela é apresentada aqui, nesses dois trechos? E em outros também. Porque se nós cremos, nós vamos ter que tomar uma posição em relação a isso. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que sair fazendo coisas. Não é isso. Nós temos que tomar uma atitude diante do Senhor. Senhor, o que Tu queres de mim em relação a isso que Tu estás fazendo hoje? Tu estás edificando a Tua igreja. E então devemos andar com Ele nesse caminho. Existe o perigo, irmãos, que nós venhamos a perder aquele mover do Espírito Santo do dia de hoje, em relação à edificação da sua igreja. Pode ser que, por alguma coisa que aconteça conosco, nós percamos a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Nós nos perdemos com coisas periféricas, nós nos perdemos com doutrinas, nós nos perdemos com problemas polêmicos, nós nos perdemos com teologia, nós nos perdemos com relacionamentos, nós nos perdemos com coisas externas, com coisas burocráticas, com caras feias, Irmãos, nós deixamos de ser simples e puros. E por causa disso, nós deixamos de contemplar a sublimidade da igreja do Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abra os olhos para vermos a Ele, vemos o desejo do seu coração, e com simplicidade, com muita simplicidade, mas com pureza, irmos adiante em tudo o que Ele nos disser em relação a isso, para que não só estejamos sendo seguidores do Cordeiro individualmente, mas venhamos a descobrir que o Cordeiro, Ele está hoje edificando a sua casa, a sua igreja, e Ele nos chama a cooperar nisso. Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos direciona, Ele mesmo nos mostra aonde é que nós vamos ser inseridos, onde é que nós vamos participar, como, quando, mas é preciso simplicidade e pureza para que isso aconteça.